Shalom Adonai, estamos juntos para mais uma gravação, mais uma aula no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico. Hoje iremos tratar de um assunto importantíssimo dentro do arcabouço de assuntos da filosofia cristã. Iremos falar sobre dois pensadores, um contemporâneo e outro que seria posteriormente pré-contemporâneo, tá? Sigmund Freud, pré-contemporâneo, e Clive Staples Lewis, que seria contemporâneo. O C.S. Lewis, um teólogo atual, um filósofo, teólogo e filósofo atual, que vai fazer com as suas postulações, vai divergir e refutar as posições freudianas, e automaticamente surge, mesmo com Freud não estando presente, porque Freud morreu já há muitos anos, praticamente já há décadas, surge aí um debate muito importante para a filosofia cristã dentro das postulações de Freud e as postulações do contemporâneo e atual C.S. Lewis. Quando falamos de Freud, estamos falando de um austríaco que é oriundo também de uma família judaica, que nasce na metade do século XIX. Ele é um neuropatologista, fundador inclusive da psicanálise, tá? E um dos pensadores que mais influenciou o mundo moderno. Freud, inclusive, estava voltado para o estudo do comportamento, assim como podemos aferir que Marx estava para a economia e o próprio Darwin para a biologia. Então ele é um dos mentores da ciência comportamental, ou seja, psicanálise, psicologia e assim sucessivamente. Quando também trabalhamos com Freud, estamos trabalhando com um escritor. Ele é autor de vários livros como O Mal-Estar da Civilização, O Totem e Tabu, tá? Moisés e o Monoteísmo, O Futuro de uma Ilusão, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que foi a sua obra, quem sabe, mais propulsora. Freud trabalhou em Viena a vida inteira, exceto no último ano de sua vida, quando ele se muda para Londres, por causa já do período do nazismo, isso em junho de 1938, e ele se torna um portador de câncer no palato aos 67 anos e vai morrer aos 83, isso nos anos de 1939, quando ele então vem a óbito e falece. Já C.S. Lewis é um irlandês de uma família protestante, nascido no final do século XIX, isso nos anos de 1898, tá? Ele se torna um crítico literário, um professor de literatura inglesa em Oxford, e também podemos dizer assim, de literatura medieval, e automaticamente um renascentista em Cambridge, reconhecido como o mais popular defensor da fé no século XX. Tá? Ele deixou um legado na apologética dentro do século XX que até hoje perdura. Podemos falar também que C.S. Lewis é um grande escritor, porque ele foi o autor de grandes livros consagrados como As Crônicas de Nárnia, Os Quatro Amores, Surpreendido pela Alegria, Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, Cristianismo Puro e Simples, O Problema do Sofrimento, Milagres, O Regresso do Peregrino, Longe do Planeta Silencioso, Cartas a Malcolm, principalmente a respeito da oração, que seria as cartas a Malcolm. Muito bem, C.S. Lewis vai casar aos 58 anos com a escritora e novelista Joy Dividim, que é uma judia norte-americana que havia experimentado uma mudança do ateísmo para o cristianismo, por influência, claro, dos livros de Lewis. Ficou ele viúvo aos 62 anos, porque ela vai morrer 3 anos depois de casar com C.S. Lewis, 3 dias antes dele até
C.S. Lewis completar os seus 65 anos. C.S. Lewis, para expressar a sua alegria em Cristo, ele optou pela literatura infanto-juvenil e ele vai escrever um dos best-sellers para a literatura juvenil, que foi O Rei Leão, né? As Crônicas de Nárnia, e também A Feiticeira e o Guarda-Roupa, e tantos outros aí filmes e obras que vieram, filmes oriundas da mente brilhante de C.S. Lewis. As muitas semelhanças entre Freud e C.S. Lewis e os debates surgem porque ambos tiveram uma vida muito sofrida. Morte de entes queridos, crises de depressão, doenças graves, problemas com guerra. Ambos nascem de famílias muito religiosas, de ordem judaica, e foram educados dentro do contexto do temor de Deus, tá? Ambos também vão ser renegantes, ou vão renegar a herança religiosa e vão se tornar ateus convictos. Ambos eram pensadores, filósofos, escritores de uma larga influência em todo o mundo. Aproximadamente aí mais de 400 mil sites são dedicados às obras de C.S. Lewis e aos posicionamentos de Lewis. As muitas semelhanças também entre Freud e Lewis, podemos aqui acrescentar que ambos mantiveram uma intensa correspondência com seus fãs e amigos. Ambos vão morrer na Inglaterra e vão ser sepultados no noroeste de Londres, tá? A enorme diferença entre eles também é que os escritos de Freud nunca abandonaram a sua posição antirreligiosa e têm levado muitos ao ateísmo. Isso Freud. Já os escritos de Lewis abriu uma mão para o caminho, a ascendência ao cristianismo, à fé cristã, e abriu a mão e a marca maior do C.S. Lewis é que ele abre mão do seu ateísmo em 1929 e se torna um defensor da fé cristã, abrindo o caminho da fé cristã para muitas e muitas e muitas pessoas até os dias atuais. Tá? O ateísmo de Freud é que ele se dizia um médico sem Deus, um materialista, um ateu, um descrente, um infiel. Jamais em minha vida particular ou nos meus escritos eu vou até esconder o fato de que sou um descrente de cabo a rabo. Isso era Freud que defendia e argumentava e declarava nos seus escritos. Ele falava assim: não me pretendo me tornar nunca um cristão, não tenho temor nenhum do Todo-Poderoso. Se nós viermos, melhor dizendo, a nos encontrar um dia, provavelmente terei mais queixas contra ele do que ele poderia ter contra mim. Então, Freud era um ateu professo. Freud também resistiu às oportunidades para deixar de ser ateu. Ele teve oportunidades para abandonar o ateísmo, mas as resistiu e não as aceitou. Ele tinha uma proveniência judaica que poderia favorecer ele a se tornar um religioso. Ele tinha também a sua ama seca, que era uma católica professante, e o próprio professor dele de filosofia também era um defensor da existência de Deus. Tá? Freud resistiu às oportunidades, então, de ser ateu dentro de toda a sua trajetória dentro da psicanálise, dentro da ciência, dentro da postulação sobre a ciência do comportamento. Freud resistiu às oportunidades também, até declarando de uma forma viva que nunca leu as Sagradas Escrituras, que nunca leu nenhuma obra teológica e que muito era contrário a obras como O Peregrino, como Paraíso Perdido e como o Poema de Lázaro, que para ele eram obras sem nenhum sentido. Freud também, aos 30 anos de correspondência com seu mais chegado e perseverante aluno e amigo, um pastor suíço, que ele era amigo, que no caso era o Oscar Feissender, ele vai procurar
ali defender o ateísmo e dissuadir esse pastor, que era amigo dele, da fé cristã. Então, ao encontro dele com um ex-ateu e um famoso filósofo e psicólogo americano que foi William James, ele vai procurar também discordar da posição defendida por William James da existência à natureza de Deus, defendendo a sua posição totalmente materialista. Freud também, ele além de ser um jovem neuropatologista, ele vai casar com Bernays e em 1886 vai desse casamento construir uma família, e no período de 4 anos de casamento ele vai escrever 900 cartas, ou melhor, de 4 anos de noivado, não casamento, de noivado, ele vai escrever mais de 900 cartas para sua noiva, quase 1 ou 2 ou 3 por dia. O casal teve então, do seu casamento, 6 a 8 filhos, e o casal teve de enfrentar também mais tarde 4 anos de separação, quando Marta foi obrigada a ficar ao lado da mãe em Hamburgo, tá? A maioria dos biógrafos concorda que Freud não teve experiências sexuais antes de conhecer Marta e nem durante o longo noivado. Depois de casado, ele permaneceu fiel à sua esposa o tempo todo. Freud ensinava as obrigações morais como concernente à sexualidade, à pureza, à questão do comportamento sexual, como uma perspectiva que estava interessada e relacionada com o refreamento dos apetites sexuais dos adultos e a base para ter uma vida fecunda e também uma vida voltada à sexualidade. Também uma outras questões que nós podemos colocar aqui é a vida dele de ateísmo, que influenciou Ludwig Feuerbach, que no caso levou Feuerbach a posicionar-se dentro da ótica materialista e das posições ateístas de Freud. Então Freud, ele se torna praticamente um mentor das posições de Ludwig Feuerbach. Vamos agora falar e explicar um pouco do ateísmo de C.S. Lewis. O sofrimento, a morte da mãe e o desespero emocional do seu pai, isso o pai de C.S. Lewis, que era um professor que dava inclusive chibatadas nos alunos, levou ele a uma série de interferências de uma busca efervescente por Deus e de uma busca pela uma transcendência, tá? A influência também do seu professor em Kirkpatrick não impunha no seu ateísmo, ou não impunha esse professor um ateísmo aos seus alunos, mas estimulava com as suas falácias o sentimento que pudesse resultar em um ateísmo. A influência psicológica de uma nova e poderosa psicologia proposta por Freud influenciou em parte C.S. Lewis, e Lewis aprendeu com o médico de Viena que a fé em Deus não passa de uma projeção de fortes desejos e necessidades internas, e que a ideia de um super-homem idealizado dos céus seria esta proposta de um Deus apresentado pela religião. Então essa foi a base propulsora do ateísmo do C.S. Lewis. Também temos que considerar como que podemos dizer assim, como que se chama essa experiência pelo qual passou Lewis, transformando ele de um ateu para um cristão. O que podemos considerar dentro disso é que as palavras alteração e transição e até metamorfose, mudança, elas não vão ter um sentido explicativo tão profundo e para definir a dimensão da transformação de C.S. Lewis, tá? Do ateísmo de Lewis, ele passa para um teísmo,
Isso em 1929, quando ele se converte ao cristianismo e automaticamente começa a se tornar um teísta cristão. Tá? No teísmo ele passa então a acreditar num ser sobrenatural, numa inteligência superior, numa autoridade última e num governador do universo. No seu livro, inclusive, do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, ele vai defender e vai falar sobre, inclusive, o vazio da alma, dizendo que o único que pode preencher a alma vazia é Deus. Lewis também era um grande defensor, vamos dizer, que Jesus era o Deus invisível e que se torna visível dentro da sua, não só da sua missão sobre a terra, mas da sua morte vigária, sua ressurreição e todo o contexto do ministério de Cristo foi marca, foi demonstração viva da ação salvífica para a humanidade. Lewis também vai ensinar que o amor ao próximo, ele é a marca cerne do cristianismo. Então, ele vai defender também, principalmente na sua obra Os Quatro Amores, a importância da prática do amor ao próximo dentro da sua exposição do amor agapau. Tá? Antes da metanoia, da sua transformação, Lewis semeava o nada, a descrença, a rebeldia, mas depois que ele se torna um cristão, ele vai automaticamente se tornar um arauto da fé, principalmente no meio acadêmico, aonde ele se torna um literário fecundo, um apologeta que vai ter grandes marcas com as suas obras e vai discorrer em grandes debates, confrontando as teorias de Freud, confrontando as teorias de Feuerbach e de todos os demais materialistas, tá? Ele falava o seguinte, C.S. Lewis: eu vejo e creio, dia após dia, noite após noite, sem som, sem voz, sem ruído, no mais absoluto silêncio, os céus declarando a glória de Deus e o firmamento proclamando as obras das suas mãos. Também ele declarava junto com esta declaração: então eu ouço a sua voz, escuto as suas palavras em todos os cantos da terra, em todo o espaço sideral, sem abrir os meus ouvidos e sem fechar os meus olhos. Uma outra questão muito clara das poesias, dos escritos literários e das obras marcantes de Lewis é a declaração: o sol é como o noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. É uma bola de fogo que sai toda molhada do outro lado do Atlântico se eu estiver no contexto do Rio de Janeiro. Ele também falava e defendia que na manhã do dia seguinte o sol sai outra vez do seu aposento e percorre outra vez a distância toda e eu fico outra vez boquiaberto. Olho para toda a criação e sou levado por ela ao meu Senhor. Então, em todos os escritos dele é marcante a defesa da existência de Deus, a defesa da grandeza de Deus e a defesa expressiva do resplandecer em tudo que ele postulava e defendia, que era a ação e intervenção de Deus. Então, é muito notório falar que C.S. Lewis, ao contrário de Freud, tornou-se de um ateu professante a um cristão professante e defensor da fé cristã. Freud teve todas as oportunidades e rejeitou, tornando-se um filósofo totalmente defensor do ateísmo. Mas que possamos absorver a efervescência da mente que se rende ao senhorio de Cristo, como ocorreu com C.S. Lewis, e seguir este exemplo marcante de mudança de comportamento, de mudança de atitude
e de mudança de vida e de mudança de posicionamentos e de postulações, como vamos ver que ocorreu com C.S. Lewis. Obrigado a todos.